Olá, eu sou a Ana e bem-vindos ao que promete ser o vídeo mais pequeno de leituras do mês da história deste canal. Ok, não, provavelmente não, porque nos últimos tempos tenho mandado a esticar. Mas o mês de novembro foi um mês em que estive já muito cansada quando chegava a casa, sentava no sofá, adormecia e, portanto, ler foi muito pouco. E ainda por cima tive um livro que me demorou 3 semanas a ler exatamente por causa desta situação de eu chegar a casa e estar tão cansada que eu nem sequer conseguia ler mais do que 20, 30 páginas por dia. Portanto, este é o vídeo onde vos venho falar sobre as minhas leituras de novembro e vou começar aqui pelo Autumn Crow. O Autumn Crow é do Cameron Chaney. O Cameron tem um canal que se chama Library Macabre. Se bem que ele chama-se Book Movie Guy, portanto penso que o canal será Book Movie Guy. De qualquer forma, vou deixar depois o link na descrição. Ele tem muitos livros de terror e de horror. A biblioteca dele é enorme e eu ainda não fui ver a última tour que ele faz sobre a biblioteca, porque a biblioteca dele é qualquer coisa. Vão ver. O Cameron gosta tanto de terror que acabou por escrever aqui o Autumn Crow. O Autumn Crow é uma compilação de vários contos passados na cidade de Autumn Crow, ou na vila de Autumn Crow. É uma vila que vive para o Halloween. E nós temos aqui então vários contos que são passados nesta vila, nesta cidade, tanto na noite de Halloween como noutras alturas ali perto, mas tudo passado nesta cidade. É um livro que dá muitas vibes de arrepios, portanto não é efetivamente terror, é daquele terror mais soft, é daquele terror que eu associo à minha adolescência, portanto a sensação com que eu fiquei aqui foi mesmo de ok, isto, algumas coisas um bocadinho creepy, mas muitas delas era só aquele terror que me deixa nostálgica, porque lá está, lembra-me muito arrepios, ele adora arrepios e isso nota-se neste livro. Houve obviamente alguns contos que eu gostei mais que outros, mas na realidade ele consegue fazer uma coisa que eu às vezes sinto falta nos contos, que é dar-nos um contexto e deixar que os contos fiquem fechados. De todos, efetivamente, o meu preferido foi o Crypt TV, porque é um quê de hilariante, portanto este livro é muito giro. Vão ver o canal do Cameron porque vale também muito a pena se vocês gostam desta temática. Eu pessoalmente não gosto de terror, eu não leio coisas de terror e gosto do canal dele porque dá gosto ouvi-lo a falar, porque ele gosta mesmo muito disto. Ora, tal como o Autumn Crow, que eu já tinha começado a ler em outubro, porque tinha sido uma tentativa de começar livros ou de ler livros na altura do Halloween relacionados com a temática, o Autumn Crow eu comecei no 31, pensei que ainda conseguia ler durante esse dia, mas depois não consegui, e além disso estive também a ler o The Silent Companions. Este livro está traduzido, é Os Companheiros Silenciosos. É um livro que tem uma aura muito vitoriana, é um livro que mexe com os nossos medos do escuro, aqueles barulhinhos que há nas casas. É um livro que eu até certo ponto estava a achar que estava a ser muito fácil de ler e a pensar, mas isto assim não é assustador. E depois pensei, ok, se eu estivesse naquela casa, obviamente já não estava naquela casa, porque certas coisas a partir do momento em que começam a acontecer eu já estava de lá para fora. Mas não, a menina ficou, a menina ainda se esforçou, acabou no manicômio, mas o que é isso? O livro está escrito no fundo em 3 partes. Nós temos então uma parte que é referente a um diário que as personagens encontram na casa onde estão e que faz referência a algumas coisas estranhas que começaram a acontecer na casa e portanto acabam por dar uma explicação do que está a acontecer no momento. Temos então essa narrativa do que está a acontecer na casa naquele momento. A casa tem toda um mito à volta dela de que é assombrada e já morreram lá muitos empregados e portanto ninguém quer trabalhar naquela casa, tirando 2 ou 3 pessoas que já trabalham lá há alguns anos. E portanto temos essas narrativas e temos a narrativa da personagem principal, que agora não tenho certeza se chama Elsie, mas ela está internada num manicômio, ela não sabe muito bem o que aconteceu antes de ir lá parar, ou melhor, ela sabe, ela não quer recordar. E portanto nós temos um médico novo que está a tentar chegar às memórias dela, a tentar perceber como é que houve um fogo que se ateou naquela casa e o que é que aconteceu para morrerem, depois foram encontrados corpos na casa, por aí fora, e o médico está a tentar perceber se ela teve culpa nisso ou não.
há certas coisas que quando nós chegamos ao final do livro acabam por não ficar muito bem explicadas. Eu penso que isso foi algo que a autora fez propositadamente, porque deixa muito em aberto e ao nosso critério decidir efetivamente o que é que aconteceu. No entanto, apesar de não ter sido uma leitura uau, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Foi uma leitura que me deixou... Lá está, eu andei a ver The Haunting of the Hill House e estive a ler The Silent Companions ao mesmo tempo. E o engraçado é que as duas bebem exatamente do mesmo sítio. E houve uma altura em que elas tinham uma porta que não conseguia abrir e eu só pensei, pronto, Shirley Jackson, eu não sei se quero ler este livro de Shirley Jackson, mas pelo menos dá para perceber onde é que eles foram buscar a ideia e portanto foi muito interessante, apesar de obviamente ser o tipo de coisa que eu geralmente não posso ver durante a noite. Portanto tenho de ver e ler durante o dia, porque eu gosto muito de dormir à noite. É assim uma coisa que eu gosto de fazer. Depois disso, o livro que me levou 3 semanas a ler, 3 semanas, eu já estava a dar em louca. E só não dei mais em louca ainda porque eu estava a adorar o livro. Porque se eu não estivesse a adorar o livro, oh meu Deus, eu tinha dado o meu tempo como perdido. Assim, não, foi simplesmente uma leitura que levou o seu tempo, eu também estava muito cansada, como eu já disse, mas foi uma leitura que em si leva o seu tempo. É daqueles livros que quando nós estamos a ler, estamos naquelas ruas, estamos a sentir aqueles cheiros, estamos a ver aquelas pessoas, e esse livro é O Shantaran, do Gregory David Roberts, e este livro é este pequeno calhamaço de quase 900 páginas. É um livro que efetivamente nos envolve muito na escrita, nas coisas que o autor está a descrever, e portanto quando nós lemos este livro não estamos simplesmente a ler este livro, estamos a percorrer as ruas com o autor à medida que elas vai descrevendo. É um livro que já tem uma sugestão de leitura, portanto eu sugiro que a vão ouvir. Eu não dou spoilers, falo mais sobre aquilo que o livro me fez sentir, e há só uma coisa que eu na altura não mencionei no livro, e vocês vão ouvir falar de coisas muito de que é necessária alguma sensibilidade porque são coisas mais espirituais e ao mesmo tempo tem uma parte que está relacionada com drogas e violência e a máfia, e portanto até é estranho eu gostar disto, mas a verdade é, eu quando estava a ler este livro estava a pensar na quantidade de vezes que nós julgamos alguém pelas coisas que elas fazem no passado e praticamente não lhes damos espaço para mostrar que mudaram, e as pessoas podem mudar. Não é uma coisa que se faça da noite para o dia, mas as pessoas podem mudar. E acho que nós devemos dar esse benefício da dúvida e permitir que as pessoas tenham esse espaço para crescer, e acho que este livro fala muito sobre isso, sobre o facto de alguém que esteve preso e que se evadiu da prisão, depois acaba por ter determinadas atitudes que vocês podem gostar ou não gostar, mas está escrito de uma forma muito natural e vocês vão ver que há aqui uma espécie de redenção da pessoa, no fundo do autor, porque ele está a falar sobre coisas que experienciou. E portanto é um livro que eu acho que nos relembra isso, que as pessoas precisam que nós não as rotulemos por algo que fizeram no passado e que elas sabem que está errado e que não pretendem voltar a fazer, e portanto as pessoas têm de ter esse espaço para crescer e para evoluir e mostrarem que podem ser pessoas melhores, e nós não podemos deixar de lhes dar esse espaço. Portanto, este livro eu adorei ler, vão ver a sugestão de leitura porque eu gostei mesmo muito deste livro. Este vai ficar, sim, na memória. E para terminar o mês, porque eu cheguei então aos últimos dias do mês e pensei, uau, Ana Filipa, conseguiste ler um grande total de 3 livros este mês e ainda por cima 2 deles já tinhas começado o mês passado. Tendo em conta o tipo de mês que eu tive, tendo em conta que eu estava a cair para o lado quando me sentava no sofá, nada mal, podia ser muito pior, portanto, de certa forma até me deixa um bocadinho orgulhosa. De qualquer forma eu pensei, não vais ter de juntar um quarto livro, porque isto assim é só, não diria ridículo, mas por favor, tu ainda consegues meter aí qualquer coisa para ir no último dia. E então decidi que estava na altura de ler o Black Orchid, do Neil Gaiman. É um livro que a Mafalda do canal Outra Mafalda gosta muito. Eu gostei do livro, acho que é muito interessante a forma como a personagem da Black Orchid está explorada. No entanto, achei que é um bocadinho confuso porque dá uma sensação que provavelmente se tivéssemos acesso, provavelmente devemos ter, a outros livros onde ela apareça, provavelmente seria mais fácil compreender este super-herói. Nós temos aqui algo que eu adorei, que é
nós passamos por várias personagens da DC e vamos vendo de que forma é que elas acabam por estar relacionadas. Adorei a relação entre os personagens. Gostei muito da temática que explora aqui, não só do feminino, mas da relação com a natureza. E de nós vermos aqui um vilão que faz uma coisa que neste momento já se começa a usar um bocadinho mais, mas na altura não era muito habitual, porque já todos nós demos por nós a pensar, os vilões são sempre a mesma coisa, eles falam, vou-te matar e vou-te fazer isto e vou-te fazer aquilo, e quando acabam de falar já o herói se escapou, né? Porque falam demasiado. Mas este livro é de 88 e provavelmente terá sido das primeiras vezes que apareceu aqui uma situação em que o vilão diz: eu não vou estar aqui com o parlapié e eu vou-te matar porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu preciso fazer, portanto, pum, está feito. E portanto nós temos aqui um livro em que a nossa personagem principal morre no início do livro. E portanto depois tudo o que está para a frente somos nós a tentar perceber várias coisas, a concepção daquela personagem, a dualidade, ou mais, a multiplicidade daquela personagem, como é que ela foi criada, qual o propósito dela ter sido criada, e lá está, é muito interessante, mas ao mesmo tempo sinto aqui alguma falta de contexto. Portanto, este é o grande total de 4 livros que eu li durante o mês de novembro. Como podem ver, foram leituras até muito interessantes, e eu acho que isto é um livro para a vida, pelo menos para mim é um livro para a vida. Portanto, deixem-me nos comentários se vocês já ouviram falar sobre algum destes livros, se ficaram curiosos com algum destes livros, se já leram e não gostaram particularmente, portanto, digam-me o porquê. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!